Bem-vindos a mais uma aula aqui. A gente está fazendo essa aula hoje para ensinar vocês a como criar infoprodutos. Vocês ouviram um pedaço da minha produção conversando aqui comigo. O que você quer? Que abaixa? Mais clara a luz? Não, acho que tá boa assim. Como é que tá a luz para vocês aí, gente? Muito boa tarde. Essa aqui é a melhor aula de infoprodutos que vocês vão ver na vida de vocês. Eu não tô nem de sacanagem. É uma aula de verdade. Eu anotei todo o conteúdo aqui para trazer. Eu tenho bastante coisa para falar e eu sugiro que vocês peguem um papel e uma caneta, porque hoje vai ter muita coisa para anotar. Eu fiz uma votação nos stories sobre qual tema vocês queriam ver hoje. E vocês falaram infoprodutos. Então eu trouxe assim o passo a passo detalhado para você criar os seus infoprodutos de forma correta. O que é isso? É você não perder seu tempo criando infoprodutos que ninguém vai querer comprar. Então você fica ali, às vezes, você se desgasta, você tem que escrever o conteúdo, gravar as aulas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No fim das contas não vende. Isso não vai acontecer com vocês que estão assistindo aqui agora, porque vocês vão aprender a metodologia correta para criar infoprodutos que vendem. Beleza? Quem tá aí, dá um oi aqui no chat pra eu saber que vocês estão acordados, que a gente vai começar essa aula. Ô, produção, não quer me trazer um café, não? Por favor. Essa hora da tarde é boa pra tomar um café, né, gente? Pra gente dar uma acordada. Vão lá. Quem tá aí, dá um oi aqui no chat. E se você vai anotar, coloca a hashtag caderninho, que eu quero saber quem que tá aqui e que vai tirar o melhor proveito dessa aula. Pretendo começar somente no ano que vem. Fim de ano é extremamente corrido no nosso trabalho, aí não conseguiremos inserir algo novo agora. Depende, viu? Depende muito. Sempre tem a possibilidade de inserir algo novo ao vivo. Obrigada, Tintim. Tá quentinho, tá bom. Obrigada. Isso é até uma pergunta legal pra gente começar a nossa aula. Às vezes a gente pensa, não tenho tempo nenhum, não dá pra criar infoprodutos e tudo mais. Dá pra criar, só que você não vai criar aquele produto gigante que demora muito e tudo mais. Se é um aluno falando das aulas de idiomas, aí já é outro rolê. Não é o tema da nossa aula de hoje, mas eu posso te responder depois. Você me manda mensagem lá na mentoria, que eu te ajudo, ok? Bom, vamos lá, gente? Vamos começar? Ponto número 1. Vocês estão tudo aqui com caderninho, né? Beleza, ótimo. Olha só. A gente vai falar, então, do passo a passo para criar o seu infoproduto. E quem tá com o caderno, anota aí, são 6 passos. 6 passos, tá? E no final eu vou falar para vocês. Isso, gente, calma, deixa eu dar um contexto aqui para não bagunçar. São 6 passos para você criar o seu primeiro infoproduto corretamente. Às vezes você até já tem um infoproduto, mas ele não vendeu. Então, a gente ainda tá nesses passos. 6 passos para criar o seu primeiro infoproduto. Depois, a gente tem 3 passos para criar os próximos infoprodutos que vêm depois, ok? Então, vocês entenderam? 6 passos para criar o primeiro, 3 passos para criar os próximos. Eu vou citando esses passos. Eu tentei fazer slide para mostrar para vocês, mas de novo o Instagram me gongou, não consegui. Inclusive, essa live, ela tá sendo a quinta live que eu tô fazendo de uma sequência de lives. Então aqui no perfil já tá cheio de live salva. Se você não viu as outras, você pode ir lá conferir, que eu deixei aqui para vocês assistirem. E na live de hoje eu tentei de novo trazer slides para vocês, mas o Instagram ele não tá me colaborando comigo. Então a gente vai ter que ir conversando. Vão anotando aí. Não deixe mais nada para depois. São 2 anos protelando. Eu tô sem tempo e eu vou sem tempo mesmo que a água bateu na bunda. Essa época do ano é exatamente isso. Essa live vai ficar salva, mas eu recomendo que vocês fiquem aqui ao vivo, porque daí vocês podem tirar dúvida. Ok? Tragam os cafés de vocês e vamos começar. Ponto número 1, galera. Para vocês criarem o infoproduto de vocês, e aqui tá o erro da maioria das pessoas, como que as pessoas fazem normalmente? Eu gosto muito da ideia desse curso, eu acho que tem a ver com a pessoa que eu tô querendo atrair, eu vou fazer esse curso, me empolguei demais. Escreve todo o conteúdo do curso, escreve todas as aulas, grava todas as aulas, vai vender,
não vende, as pessoas não querem comprar, não tem interesse, ficam dando desculpa. Se isso aconteceu, é porque você tirou a ideia desse curso da sua cabeça. Você não fez uma pesquisa e você não entendeu a viabilidade desse produto acima de tudo. Então, olha só, quando uma empresa ela vai lançar um produto novo, eu vou ensinar para vocês dentro do método da trilha, que é o método da padaria. Se você tem uma padaria, você não tira da sua cabeça a ideia de fazer um bolo novo. Ai, que legal, acho que vou fazer um bolo de goiaba. Você não é, tipo, eu tirei da minha cabeça a ideia de fazer um bolo de goiaba, eu faço um bolo de goiaba, eu gasto ingrediente, eu gasto luz, eu gasto gás, eu gasto a hora do padeiro, essas coisas todas, pra chegar na hora ninguém querer comprar o bolo de goiaba. Sabe o que acontece? Isso é um erro de gestão, isso é um erro de planejamento. A gente não parte do produto, a gente parte da demanda para o produto. Então, anotem aí, que é uma coisa que ninguém vai ensinar para vocês, é o que eu ensino os meus alunos lá na trilha. A gente parte da demanda para o produto. Então, como que funciona isso? A primeira coisa, você precisa saber, anota quem tá anotando, o que a sua persona quer comprar. Lá na trilha eu ensino isso para os meus alunos e eu falo o seguinte: no método da padaria, antes de você lançar um produto, você começa a perguntar às pessoas que tipo de produto elas gostariam de comprar e que elas ainda não viram. Ou que às vezes elas viram no mercado, mas elas não gostaram, elas gostariam que fosse feito de outra forma. Exatamente, a Bruna já é minha aluna, ó. E tem que validar a ideia primeiro. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu fiz um story e numa caixinha eu coloquei assim: você já comprou algum produto de alguém que você não gostou, que te prometeram mundos e fundos e não tinha nada? E um monte de gente mandou: eu comprei, não tinha nada, ai, que eu fui enganada, que não sei o que. Essa discussão, ela veio de uma discussão que eu tive no grupo daqui do trabalho. Uma das meninas que trabalha aqui com a gente, ela indicou um curso que ela tinha comprado e eu falei: mas ele é bom mesmo? Porque eu tô cansada de comprar curso que as pessoas falam que é bom, chega na hora é uma porcaria. Ela: não, ele é bom e tal, não sei o que. Aí, beleza, botei fé no curso. E aí eu fiz essa pergunta. Então, qual que é a questão aqui? A questão é, as pessoas, e presta bem atenção nisso, as pessoas já estão cansadas de serem enganadas. Então elas já compraram muitos produtos daqueles charlatões, daqueles gurus, sabe? Aqueles professores: eu prometo que você vai ser fluente em um mês. Você pode aprender sem nada de gramática, é só falando. Esse tipo de promessa bem mirabolante, bem assim, clickbait, as pessoas já compraram essas promessas e elas tiveram uma entrega horrível. Elas tiveram uma entrega que não bateu com as expectativas que elas tinham. Então são pessoas que elas já chegam pra você traumatizadas. Se você fizer uma oferta que seja muito parecida com o que ela já comprou antes, ela vai lembrar daquele momento em que ela comprou e que foi desgastante pra ela, foi traumático pra ela, e não vai comprar de você. Então a gente tem que pensar exatamente aqui: o nosso produto, ele parte da demanda das pessoas e, acima de tudo, ele parte do que você quer de fato, que a sua empresa tenha a cara daquele produto, que produto te representa. Então o primeiro produto que a gente vai criar aqui é o nosso produto principal e não qualquer produto da nossa esteira. Porque vejam bem, eu tenho a trilha como meu produto principal. Eu tenho vários outros produtos, mas o meu produto principal é a trilha. Então, em alguns momentos do ano, eu faço lançamentos, eu faço outras coisas para os outros produtos. Só um momento rapidinho. Beleza, erro técnico aqui. Então, o que vai acontecer? Quando você fizer os seus produtos, você já precisa pensar que a gente tá começando do principal. Sabe por quê, gente? Vocês vão entender no final dessa aula. Mas porque a nossa esteira de produtos, e eu já fiz uma aula sobre esteira de produtos, se você não assistiu, volta lá aqui no feed e assiste. A sua esteira, ela tem que voltar em volta de um produto. Os outros produtos que você faz são complementares ao primeiro produto. Então, o primeiro produto que a gente vai criar é o nosso produto principal, aquele que vai ser o nosso chamariz de todas as coisas. Tem como desligar o microfone, tem um microfonezinho aqui em cima. Ok? Então, como que vai ser pra gente criar esse produto? Primeiro de tudo, a gente precisa pensar o que a minha persona quer comprar. Elisa, mas eu não faço a menor ideia do que eles querem comprar. Você conversa com as pessoas? Você responde direct? Você puxa assunto com elas?
Eu tô falando isso todo dia aqui nas lives que eu tô fazendo com vocês. Vocês precisam conversar com as pessoas que estão no perfil de vocês. Responder um story, você já tem que estar ali batendo papo com essa pessoa. Você precisa entender o que ela quer comprar, que produto faz sentido pra ela. Só que na maioria das vezes, ela não vai chegar pra você falando assim: ô, Ana, eu queria muito comprar um curso disso. Ela não vai fazer isso. Ela vai falar assim: Ana, eu já tentei estudar, mas eu tive muita dificuldade porque a turma era muito cheia ou porque o material era muito difícil de ser acessado, qualquer coisa. Quando a pessoa te contar a dificuldade, ela tá te contando o que ela quer comprar. Ela tá te contando: olha, eu comprei um curso uma vez que me prometeu uma coisa, que era aquilo que eu queria, mas ele pecou nisso, nisso e nisso. O que você tem que vender pra essa pessoa, então? O curso que ela queria ter comprado, com a promessa que ela queria, mas com esses ajustes, pra você não errar nessa mesma coisa que esse concorrente que vendeu pra ela errou. Tá fazendo sentido pra vocês? Sim ou não? Vai mandando aqui no chat. Fiz um desafio, pensei que não ia dar em nada, fiz uma venda e eu amei. Parabéns, Milene, fico muito feliz. Pra fazer o desafio, eu primeiro perguntei nos stories. Excelente, é porque você é minha aluna também. A gente parte da pesquisa e não da nossa cabeça. Então anotem. Ponto número 1, o que a sua persona quer comprar. Ponto número 2, prestem atenção. Ponto número 2, para você definir qual é o produto que você vai fazer, é você definir, acima de tudo, quais são as dificuldades que a sua persona tem. Por exemplo, eu sei que o meu aluno ideal, ele tem muita dificuldade de pronunciar. Ele até consegue escrever, ele consegue ler, mas falar pra ele é um problema. Beleza? Então, pode ser um indício de que o seu produto ideal é um produto de pronúncia. Ou, prestem atenção no exemplo que eu tô dando. Essa aula que vale ouro pra quem souber valorizar. É um conteúdo que eu só entrego na trilha, eu tô entregando agora pra vocês. Às vezes a pessoa vai te falar coisas sutis. Por exemplo, eu tenho muita vergonha. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu tenho dificuldade de entender, de falar. Você tem que pegar essa dor e criar o seu produto em cima disso. Criar um produto, então, que seja voltado para pessoas tímidas, que não exponha elas com frequência, que não fique fazendo roleplay, que não fique fazendo atividade que ela precisa se comunicar demais no começo, que vai introduzindo a comunicação aos poucos, ao longo do conforto da pessoa, e que também traga dentro das suas aulas algumas aulas de soft skills, para ajudar essa pessoa com a timidez dela. Algumas aulas também de oratória, talvez, que talvez seja uma dificuldade que a pessoa tem. Vocês estão conseguindo entender, sim ou não? Vão conversando aqui comigo no chat para eu ver. Como você postou um story em live? Querida, eu faço tudo ao mesmo tempo. Beleza? Então, peraí que eu vou tomar meu café, porque eu dou a aula e esqueço de beber o negócio que eu trouxe. Tá ficando frio, eu não gosto de café frio. Então, o ponto número 2 é: quais dificuldades essa pessoa tem? E você precisa conseguir incluir isso no seu conteúdo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem uma aluna minha, Michelle, que ela notou que o público que ela gosta são pessoas que gostam, por exemplo, de yoga, de desenvolvimento pessoal, essas coisas. Sabe o que ela criou? Um clube de conversação sobre livros de desenvolvimento pessoal em inglês. Só que era assim, muito interessante o projeto dela. Ela me contou numa consultoria que a gente fez e eu falei assim: cara, eu quero participar. Eu achei incrível. Sabe por quê, gente? Muitas pessoas estudam o idioma não porque elas têm um objetivo específico de trabalhar com ele ou de viajar pra fora ou alguma coisa assim. Às vezes elas só querem se enturmar com aquela cultura e descobrir outras pessoas que têm gostos parecidos com os dela. E se às vezes você tem esse gosto parecido, melhor ainda. Você falar daquilo que você gosta dentro do idioma e você atrair pessoas parecidas. Eu tenho uma aluna também que ela dá aula de coreano e aí ela criou um clube de conversação sobre K-pop. Por quê? Porque o pessoal gosta de K-pop. Tem outra aluna que criou um clube de conversação sobre anime. E ela é professora de japonês. Então, o que você faz aqui? Presta atenção. Quem estiver prestando muita atenção e quem for pegar o pulo do gato, tá vendo o ouro que é essa aula. Nessas sutilezas, vocês criam produtos que ninguém tem igual,
que tem a sua personalidade imprimida naquele produto e que, acima de tudo, é capaz de atrair exatamente a pessoa que você quer. Porque é uma pessoa que tem aquele interesse, aquele gosto, que é o mesmo gosto que você tem. O nome dessa minha aluna que criou é Mariana. Quanto cobrar por um? Milene, não é o foco da nossa aula de hoje. A gente vai falar de precificação em outra aula, tá? Na verdade, eu vou falar bem uma verdade pra vocês. Precificação de infoprodutos, gente, exige uma metodologia. Não é uma coisa que eu consigo fazer em uma aula. Ah, cobra X, cobra Y. Se eu for irresponsável, eu consigo. E eu já vi muita gente fazendo isso na internet. Ah, se o produto é assim, você cobra 100. Se o produto é assim, você cobra 200. Se o produto... Não existe isso, gente. Quem faz isso com você tá te enganando. Tá querendo que você... Tá cagando uma regra que a pessoa tirou da própria cabeça e você tá aceitando. Não é assim que a gente faz precificação de infoprodutos. Nos infoprodutos, a gente precifica baseado em muitas coisas. E é uma metodologia inteira. Então, eu ensino isso lá na trilha. Aqui do lado de fora ia ficar difícil, porque tem tantas outras coisas em cima que eu não vou dar conta de ensinar, que aí eu prefiro não entrar nesse tópico. Mas então, o segundo ponto importante para você criar um primeiro infoproduto é definir quais são as dificuldades da sua persona, tá? Qual que é o terceiro ponto muito importante, então? Anota aí. Você precisa conversar com as pessoas e entender do que ela se queixa. Então, veja bem. Anotar queixas que a pessoa já te trouxe. Seja queixas sobre o idioma. Ah, acho o francês muito difícil porque tem muitas consoantes ao mesmo tempo. O Diego fala que não gosta de francês. Por que você não gosta de francês, bem? Que é esteticamente feio, diz ele. É porque tem muitas letras nas palavras. Ou alguém não gosta de, sei lá, outro idioma por um motivo X. Ou, às vezes a crítica nem é ao idioma. Às vezes a crítica é sobre a escola que a pessoa já estudou. Ah, eu estudei em tal escola, tinha aluno demais, era muito sufocante. Ah, eu estudei de tal jeito, não era muito legal. Às vezes é a metodologia. Eu sou uma pessoa visual, preciso ver as palavras, mas o método era só repetir, repetir, repetir. Pra mim não fazia sentido. Então, anote as queixas que as pessoas estão te trazendo. Sobre o método, sobre escolas que já estudaram, sobre o idioma, sobre tudo. Quais são as queixas que essa persona tem e tá te trazendo? Boa tarde, Lu. E o quarto tópico, eu nem devia estar entregando, mas eu vou. Falei disso ontem na mentoria. Você precisa anotar o que essa pessoa gostaria de conseguir fazer. E aqui tá o erro de vocês. Quando vocês criam infoprodutos, vocês criam com a cabeça de professor. Então, você cria um infoproduto assim. A pessoa precisa aprender XYZ. Vou criar um infoproduto que ensine XYZ. Assim, ela vai conseguir fazer aquilo que ela queria. Mas não é bem isso que a pessoa tá querendo. Tem muita gente que compra curso, aliás, a maioria das pessoas que compram curso não estão querendo, de fato, executar tudo o que precisa ser executado para chegar lá. E isso é um problema pra gente que é professor. Porque a gente fica assim, não, eu sou muito bom, minha aula é muito boa, eu estudei pra isso aqui. Eu preciso criar um negócio mais completo que eu puder. Eu preciso fazer um negócio robusto pra ninguém botar defeito. E aí você não faz o básico. Você esquece do básico. Então, o quarto tópico que você tem que anotar aí é o que essa pessoa deseja conseguir fazer, executar. Ela só quer pedir informação no hotel quando ela viajar. É isso que você vai ensinar. Não tem necessidade de você debandar e ensinar várias outras coisas. Ah, Elisa, mas pode ser que ela passe por essa situação. Pode ser que sim, mas não é isso que ela tá buscando. Então, gente, um exemplo bem claro para vocês. Façam o básico bem feito. Somente o que você se propôs. Às vezes, alguém aqui se sente assim? Muitas letras que não prestam pra falar, que raiva. O francês. Aí, ó, você tem uma amiga que não gosta do francês também. Às vezes, você sente que você tá entregando, vamos dizer assim, pérolas aos porcos. Existe um ditado que diz, né? Ah, eu tô dando pérolas aos porcos. É quando você faz uma coisa que é incrível, é genial, é perfeita, mas as pessoas não estão valorizando. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você não está entregando o básico.
Você tá querendo emperiquitar tanto, fazer um negócio tão bonito que a base ficou ruim. A pessoa não entendeu qual que é o mínimo, que é aquilo que ela queria de verdade. Ela vai olhar pro seu produto e vai ficar overwhelmed. Ela vai ficar assim, meu Deus, é muita coisa, não dou conta. Ah, não preciso disso tudo, eu só quero esse daqui. Então, o número 4 é, o que a pessoa quer conseguir fazer? E é isso que você vai ensinar pra ela. O que ela quer conseguir fazer. Nada além disso. Você vai ensinar o que você se propôs a ensinar pra ela. A Milene falou ali, ó. Ela vendeu um desafio, o menino nem fez tudo e conseguiu o que ele queria. Esse é o maior problema dos professores. Alguém aqui sente que faz coisa demais? Que você prepara muito, gasta muito tempo, prepara um negócio gigante, mirabolante, você ficou um tempão pensando, não é valorizado. Se isso está acontecendo, é de fato um problema de alinhamento aqui, tá? Número 5, o que você precisa anotar também, e que é uma pergunta bem válida aqui. Não adianta você criar um produto sem antes entender que tipo de coisa a sua persona consome. Isso aqui, gente, é uma virada de chave surreal. Sabe por quê? Eu tava ontem na aula da mentoria e eu estava falando sobre isso. Uma das minhas mentoradas, a Luana, ela dá aula para mães que querem alfabetizar filhos bilíngues. Ela criou um planner para essas mães. E aí, ontem ela deu uma aula gratuita, ou anteontem, não lembro, e ela fez um PDF para essas mães. Acontece que mãe não tem tempo de ler PDF. Mãe não se interessa por PDF. Por quê? Ela tá ocupada. A mãe, ela tá dando conta da casa, do trabalho, da criança, disso, daquilo outro. Um PDF não faz sentido na vida dela. Talvez fizesse um podcast faria mais sentido. Talvez fizesse um vídeo, porque daí ela consegue assistir enquanto ela faz outra coisa. Um podcast ela deixa tocando enquanto ela tá no carro, enquanto ela tá lavando louça, qualquer outra coisa assim. Vocês já pararam pra pensar nisso? O formato. Que tipo de coisa a sua persona consome? E que tipo de coisa ela consegue consumir dentro da rotina dela? Porque as minhas aulas são super diretas, objetivas, simples. As minhas aulas, gente, eu faço o mais difícil de tudo. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: o jeito mais fácil... Como que é aquela frase, bem? Complicando o básico. O jeito mais fácil de fazer o negócio dar errado é você complicar o básico. As pessoas acham que se eu colocar um monte de firula, se eu repetir a mesma explicação 95 vezes, se eu fizer essa aula virar 2 horas de duração, minha aula vai ser melhor, minha aula vai ter um conteúdo melhor. Mas é o contrário. Se você for capaz de pegar todo o seu conteúdo e entregar em 5 minutos, aí que você é bom de verdade. Aí você é bom, porque você é capaz de entender e de explicar de maneira sucinta, de maneira prática. Então as minhas aulas, elas são extremamente práticas e extremamente objetivas. Sabe por quê? Porque eu dou aula para professor. Professor não tem tempo. Professor tem as aulas que tá dando, as turmas que tá montando, e o Instagram, e isso e aquilo. Como que eu vou criar uma aula de 2 horas gravada num Zoom e botar essa pessoa para assistir? Ela não vai assistir, ela não vai executar, ela não vai ter resultado e o meu curso vai ser uma porcaria. Por que meu curso é recorde de vendas? Porque ontem, inclusive, falaram pra mim, a Luana mesmo falou, seu foi o único curso que eu já comprei que eu consegui finalizar. Por quê? Porque ele é direto, porque ele é objetivo, porque ele é prático. Então, na hora que você for montar as suas aulas, você precisa pensar exatamente nisso. Quem tá assistindo isso aqui vai assistir em que contexto? Eu falo sempre também um exemplo que é o seguinte, você precisa pensar que a pessoa que vai assistir sua aula, ela não quer e às vezes ela não tem tempo do jeito que você gostaria. Eu sei que você gostaria que ela sentasse na cadeirinha com um papel e uma caneta, que ela estivesse anotando tudo, prestando atenção em você, que ela separasse 1 hora por dia pra fazer isso, mas nem sempre é a realidade da pessoa. Conta a verdade pra mim aqui, você que tá me assistindo, ao vivo ou gravado. Como é que você tá fazendo? O que você tá fazendo agora? Fala a verdade. Eu sei que você não tá sentado só olhando pra minha cara com um caderninho na mão. Duvido. 2 no máximo estão fazendo isso. O que você tá fazendo além de assistir essa aula? Isso é um exemplo prático do que o seu aluno tá fazendo quando ele tá te assistindo. Então, se você monta aulas extremamente complicadas, extremamente grandes, que exigem muito tempo e atenção para finalizar, também vai flopar o seu curso. Porque as pessoas não dão conta de terminar. Elas não dão conta de executar. E aí não faz sentido. Então, simplificar é a maneira mais
prática e mais correta para isso dar certo. Eu sempre faço coisa demais, tema da minha terapia, desde que eu faço terapia. Lá, ó, testei espanhol no WhatsApp e deu certo, tô relançando. Perfeito, perfeito. Eu tô fazendo café, eu tô montando post, tô caminhando, preparando coisa. A Lohane tá sentada assistindo. A Nath tá trabalhando, a Lindsay tá fazendo post. Isso na prática, enviando contrato para aluno, isso é a prática, gente. É o que o seu aluno tá fazendo. Ele não para te assistir somente. É muito raro a pessoa que vai fazer isso. Porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente tá num mundo globalizado que é notificação o tempo inteiro, é coisa para fazer o tempo inteiro. Então você precisa considerar isso na hora de criar os seus produtos. Não é criar o produto mais complexo do mundo, é o produto mais simples. E quando você tiver essa mentalidade, as coisas vão mudar para você, pode ter certeza. E então, a número 4 é quais produtos ela consome, e a número 5 é quais produtos e a número 6 é quais formatos. Eu acabei unindo as duas aqui, mas vou explicar pra vocês. Você precisa entender qual formato essa pessoa consome pra você entender, por exemplo, será que eu deveria, igual a Ju ali, ó, criou um produto no WhatsApp. Excelente. Ou talvez, por exemplo, você crie um produto de close friends. Lá dentro da trilha tem uma aula que a Agnes ensina como é que ela fez. Ela fechou, gente, R$900 por mês. Então era a assinatura, R$900 por mês, dando aulas de 5 minutos no close friends. 5 minutos. Sabe como é que ela fez isso? Um método inteiro que ela ensina lá na trilha. Mas basicamente, simplificando, ela dava 5 minutos de aula. É claro que em 5 minutos você não vai fazer tudo o que você quer, você não vai mudar a vida da pessoa. E a pessoa também não tá esperando que você mude a vida dela em 5 minutos, né? Ela é realista. Mas em 5 minutos você consegue ensinar o conteúdo bem condensado. E a pessoa consegue depois procurar mais sobre isso se for o interesse dela, ou você trazer mais aulas sobre isso se for o interesse dela. Então entenda o formato que faz sentido para sua audiência e entenda também quais produtos fazem sentido para sua audiência. Outro exemplo para a gente encerrar, eu tive uma aluna que ela dava aula majoritariamente para mães e ela criou um clube de leitura. E eram mães que gostavam muito de ler, mães mais velhas, assim, de filhos crescidos que já tinham casado, enfim, mudado lá da casa delas. E elas tinham essa falta. Então, o que elas gostavam muito? De ler. Elas gostavam muito de ler livros de romance que lembravam da vida dela com os filhos e tal, daquela vida, né, saudade. E aí ela criou um clube do livro. E foi um sucesso, porque essas mães começaram a convidar outras mães que moravam no mesmo prédio, que moravam no mesmo condomínio, e o negócio estourou. Ao passo que eu tenho uma outra aluna que tentou fazer um clube do livro e falhou miseravelmente. Por quê? Porque ela dava aula para militares. Ela tinha igual a Milene, ela tinha um nicho específico, inglês para militares. Militares não estavam muito afim de ler, não. Eles não é interesse deles. Eles leem coisas que têm a ver com o exército. Eles leem coisas que têm a ver com as forças armadas, que é o que eles já trabalhavam, mas eles não queriam ficar lendo livro. Então ela trouxe essa proposta e não deu certo. E ela trouxe mais de uma vez. Não foi falta de tentar. Foi de fato que o produto não fazia sentido com a pessoa que ela queria. Então entendam o formato e o produto que a sua audiência costuma consumir, tá bom? Só consegui ficar aqui agora porque eu cancelei minhas aulas porque eu tô com amidalite. Então, mas se não fosse assim, você não estaria. Então, esse é o ponto que vocês precisam entender. Aí a Milene falou, eles querem estudar e passar na prova. Gente, vou contar pra vocês o contexto militar, se vocês não sabem. Geralmente, militar estuda algum outro idioma, porque quando eles são habilitados em outro idioma, eles conseguem missões em outros países e eles ganham o salário deles em dólar. É o mesmo valor, é o mesmo número, só que em dólar. Então é muito vantajoso, porque é 5 vezes mais do que eles ganhariam aqui. É pra isso que eles querem. Você acha que eles estão interessados em conversar, em bater papo, em ler livro? Na maioria das vezes, não. Eles já são cansados. Fica o dia inteiro lá trabalhando, faz missão, faz isso, faz aquilo, tem família, um monte de coisa pra fazer. Ler não é bem o que eles gostam de fazer ali, não é top 1 coisas. Mas talvez se fizesse um clube de conversação sobre, não sei o que eles têm interesse, sobre alguma coisa aí que eles têm interesse, fosse ser melhor pra eles, talvez. Então depende da sua persona. Tudo sempre depende da sua persona. Não é à toa que é o primeiro módulo da trilha, né? Então, quando vocês forem criar o primeiro produto de vocês, vocês precisam focar nesses 6 passos que eu vou repetir.
o que sua persona quer comprar, quais dificuldades ela tem, do que ela se queixa, o que ela deseja conseguir fazer, quais produtos ela consome e quais formatos seriam o ideal. E sim, essa live vai ficar gravada. Agora, isso tudo é para o seu primeiro infoproduto. Por quê? Depois que você fez o seu primeiro infoproduto, é muito mais fácil definir o que você vai fazer nos próximos. Só que tem um porém. Então, presta atenção que você tem 3 tópicos para anotar aqui para os seus próximos infoprodutos, além do primeiro. Tópico número 1, você precisa sempre voltar e entender se esse produto tem a ver com a sua persona. Seguindo as mesmas coisas que a gente falou aqui sobre o produto número 1. Tem a ver com as dificuldades da persona, tem a ver com o que a persona quer comprar, tá coerente com o formato que ela gosta, etc. E depois no tópico número 2 a gente tem: presta atenção que isso aqui é a chave do sucesso do meu negócio. E eu tô contando esse segredo pra vocês. Aqui eu vendo tanto porque eu vendo muitas vezes para a mesma pessoa. Como que eu faço isso? Com uma esteira de produtos bem desenvolvida. Eu fiz uma aula de esteira já, se vocês quiserem assistir. Mas o segundo ponto que você tem que pensar quando você for criar um próximo infoproduto é: ele tem a ver com a minha esteira? Ele faz sentido com os produtos que eu já tenho? Ele não tem que fazer sentido só com a persona, mas ele precisa fazer sentido com a persona e com o que você já criou. E toda vez que você criar um próximo produto é a mesma coisa. Ele precisa fazer sentido de novo com a persona e com os produtos que você já criou. Então, sempre vai empilhando. Vocês sentem que vocês acertaram nisso? A Jaque já comprou tudo também, né, Jaque? Passei por quase todos, faltou só um. Vocês sentem que vocês acertam nisso? Que vocês conseguem saber qual é a persona que tá falando com vocês e que conseguem criar produtos que sejam coerentes com o resto da esteira? Porque isso aqui é uma dificuldade que eu sei que todo mundo tem. Se você não fez uma boa pesquisa de persona, uma boa pesquisa de concorrência, não seguiu o método certinho, é possível que nesse momento você tenha bastante dificuldade com isso. Cadê meu batom? Eu não uso filtro, aí eu tenho que ficar retocando batomzinho, né? Um lip tint, senão minha boca fica branca. Beleza, a última coisa que a gente tem que falar, e que eu quero que vocês prestem bastante atenção também, porque isso é um pouco mais difícil. Eu não vou explicar exatamente, mas eu vou trazer esse tópico pra vocês. Quando vocês estiverem fazendo o próximo infoproduto, você precisa... Anota aí, tá? Se você for meu aluno, você vai entender o que é. Se você não for meu aluno, você vai ter que virar meu aluno pra você entender. Mas você precisa saber o seguinte: esse produto é um produto que vale fazer lançamento externo, ou seja, para toda a sua base, ou é um produto que é melhor fazer lançamento interno, ou seja, só para quem já é seu aluno. Por que eu tô falando isso? Porque tem vários produtos que eu tenho, por exemplo, e que eu não fico fazendo lançamento deles. Eu não faço ação de venda deles, eu nem falo deles. Quer um exemplo? Meu curso de Stories. Sabe por que eu não falo do curso de Stories? Porque ele tinha um nome, eu fui tentar registrar, não deixaram eu registrar esse nome, o Instagram barrou. Era Teachergram, não deixou. Eu tive que botar outro nome, que é Story Teacher. Só que quando eu fiz isso, eu já tinha gravado o curso todo, já tinha vendido, já estava pronto. E eu tô com preguiça de gravar ele de novo, porque eu vou ter que fazer o material de novo, com outro nome, gravar de novo, vai me dar bastante trabalho. Então eu já nem tô falando dele, eu já nem tô vendendo ele. Mas essa semana eu vendi. Por quê? Porque essa semana um aluno me perguntou se eu tinha um curso de Stories, eu falei que tinha e vendi. Pronto. Isso é o lançamento interno e o lançamento externo. Quando você estiver criando os seus infoprodutos, você também precisa entender: esse produto, ele vale ser lançado de forma externa ou ele vale ser lançado só de forma interna? Para quem já é meu aluno. Isso é uma coisa que você precisa saber também, que você precisa ter esse discernimento para você entender qual vai ser a construção da oferta desse produto. E isso para todos os próximos produtos que você for criar. Tô começando a enxergar isso agora, Elisa. Você enfatiza bastante a questão da persona e isso tem feito diferença pra mim. Tem toda a diferença quando você sabe quem é a persona. Eu foquei em quem eu queria, agora eu não atinjo nem os que eu já tenho, nem atraio novos. Você tá com algum problema aí no seu perfil então, Lindsay?
você é uma pessoa que eu já conheço e eu sei que você foca bastante na parte estética. Mas como que tá a parte técnica? Você tá conversando com as pessoas? Você tá batendo papo com elas? Você tá entendendo o que elas estão tendo de percepção do seu perfil? Você tá criando conteúdo pra elas ou pra você? E é aqui que você precisa prestar bastante atenção. Porque quando você tiver esse discernimento, persona não vai ser mais um caso pra você. Você me ajudou muito com a persona também. A Lu, por exemplo, chegou pra mim falando, olha, eu não faço a menor ideia de quem é a minha persona. Eu tenho essa e essa que eu quero. E depois de um tempo ela ainda falou, eu quero essa outra aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. E eu falei pra ela, não, calma aí. Tem que organizar. O negócio tem, entendeu? A gente tem uma lógica pra onde a gente tá indo. E agora fica muito mais fácil. Então eu falo pra vocês de persona, gente, eu não tô batendo essa tecla à toa. É porque de fato é muito importante. Mas você precisa ter uma prospecção ativa e uma conversa ativa com as pessoas pra entender o que tá acontecendo no seu perfil. Porque quando a gente tá criando um negócio, a gente precisa entender que se a gente criou um negócio foi pra alguém, foi pra um tipo de pessoa, certo? Então, a gente precisa conversar com essas pessoas, a gente precisa interagir e a gente precisa entender de forma completa qual é a mensagem que a gente passa para essas pessoas. Achei que estudantes era persona, hoje foco só os vestibulandos. E agora você tem, você atrai bem mais as pessoas corretas, né? Oi, Lorena, como é que você tá? Ok, galera? Bom, esse foi o conteúdo que eu quis trazer para vocês sobre como criar um infoproduto. Se ficou alguma dúvida sobre o método, sobre como que faz, tem uma aula inteira que eu deixei dentro da página da trilha, que vocês podem assistir. É só comentar a hashtag trilha aqui, que vocês vão entender o método inteiro. Vão entender essa parte da persona, essa parte do pesquisa de concorrência. Deixei o negócio bem elaborado, bem detalhadinho para vocês. Então, por exemplo, ali ó, dou aulas de inglês básico para brasileiros e português para estrangeiros. Isso não é persona ainda. Preciso entender quais brasileiros, quais estrangeiros, o que você está querendo atrair, de que forma você está querendo fazer esse curso. E esse é o rolê. Tô no meio do Jardim Botânico estruturando um curso gravado. Que linda! Esse é o orgulho da teacher. Se ela ensina isso de graça, imagina no pago. A trilha fica aberta para comprar o ano todo? Sim. Vocês abrirem agora o link da minha bio, tá lá a trilha, vocês conseguem entrar no momento em que vocês estiverem assistindo. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado, que essa live tenha trazido alguns insights pra vocês. E lá na trilha a gente tem o método completo, toda a execução de como é feito. Tem aula de dúvida a cada 15 dias, que vocês podem mandar suas dúvidas direto pra mim e eu posso ajudar cada probleminha individualmente, tá bom? Então, se quiserem o meu direcionamento, as estratégias corretas para não ficar perdendo tempo rodando, indo e voltando aqui, aquele método, aquele outro, fica pegando aula picada também, né? Que não vai resolver tanto o seu problema. É lá na trilha o seu lugar, eu te espero lá dentro. Ok, galera? Então, muito obrigada pela presença. Votem lá nos stories no tema da próxima live, que é segunda-feira. E a gente só tem mais 3 lives. Então, vota lá com carinho aquele tema que você mais quer ver. Que eu acho que tá lá em votação entre precificação e como montar turmas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, vejo vocês por aí. Até mais, gente. Tchauzinho.